Então, pessoal, essa é a segunda edição de um webinar que nós fizemos, que já teve muito sucesso, né? Teve muito sucesso aí. Primeira vez foram mais de 200 inscritos. Hoje, acho que tem quase batendo nos 300 inscritos, tá? Que são gestão e governança de TI na prática, assim, eu gosto, são as boas práticas de TI, tá? E nós vamos passar para vocês basicamente duas coisas, tá? Primeiro é o nosso know-how de 13 anos fazendo, para mim já são 14, né? Mas, enfim, quase 15 anos só trabalhando com gerenciamento, né? Alguns falam monitoração, né? E a gente aprendeu muito com os clientes nesse tempo, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai falar muito em maturidade, muito em alinhamento com o negócio, que é uma coisa tipo saci dando voadora, né? Ninguém vê na prática, né? Eu sou sócio fundador, né? O diretor da OP Service aqui em São Paulo. Né? Comecei como técnico aí, implementei os 10 primeiros OPMONs de clientes que estão até hoje com a gente, né? Clientes há 14, 13, 12 anos, né? Depois fui gerente de produto, né? Já estou aí, vou dizer que eu estou velhinho, mas eu estou meio rodado, 25 anos só de trabalho, né? 33 mexendo com informática, né? E desde sempre pela OP Services aqui em São Paulo, né? Aí tem as certificações, blá, 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 né? E vamos lá. Então, quem somos nós? Nós somos uma fabricante, hoje fabricante de software, tá? Focado somente em gerenciamento. Mas como o nome já diz, nós começamos a prestar serviço antes de ter sigla SaaS, tá? E hoje o nosso SaaS sempre teve um A mais, porque nós no início colocávamos appliance, nós colocávamos todo o software e nós administrávamos. Só que ao longo do tempo, para se adaptar, né, aos clientes, a gente teve que mudar o nosso modelo de negócio. Hoje eu ainda presto serviço, né, mas enfim. Hoje o nosso foco, médio e longo prazo, é ser um fabricante, certo? A matriz fica em Porto Alegre, né? Nós temos representantes comerciais no Brasil e alguns no exterior, né? E se somar todos os indicadores, todos os KPIs, né, que a nossa solução, que se chama OPMON, ela está rodando, tem mais de 200 mil KPIs aí, devo ter aí mais de 50 mil hosts sendo gerenciados com a nossa solução. Aqui alguns dos nossos clientes, vocês podem ver, né, que isso é uma coisa legal, olhando, né, para o passado, assim. Nós começamos com indústria, mas logo depois pegamos Tokstok, que é varejo, e depois vieram, né, empresas de serviço, de TI, né, enfim, nós trabalhamos em todas as verticais, né, somos mais fortes aí na área de saúde com Unimedes e hospitais e indústrias, tá? Mas enfim, então aqui olhando aqui, cada íconezinho desse é uma história que infelizmente não vai dar tempo para contar tudo, tá? Então o que a gente vai falar, pessoal? A gente vai começar com níveis de maturidade, vai subir, tem uma pirâmide aí, né, que vocês vão ver, tá? Que não vou me detalhar agora, deixa eu ler aqui. Aí depois a gente vai ver causa raiz, experiência do usuário, né, gestão à vista, todos esses nomes bonitos que a gente vê hoje aí, são novos conceitos, inclusive essas siglas I/O, DVD, né, BAN, né? Nós vamos falar um pouquinho, né, porque isso aí tem a ver com a nossa história, né, com o que já nós fizemos e estamos fazendo ainda hoje nos nossos clientes. Então, pessoal, aqui tem um disclaimer aqui que é assim, para a gente resetar as expectativas, né? Algumas pessoas em Webex passados, elas reclamaram que, né, eu falava um pouco do produto e tudo mais. Não tem como eu falar desses conceitos sem mostrar os nossos cases, tá? A gente é um webinar de conteúdo, mas eu não tenho como falar só de conteúdo sem falar da nossa experiência, né? Eu acredito que cases, né, de clientes, né, que pagam a conta aí há 13, 14 anos, eu acho que é importante a gente falar. Eu não posso dissociar completamente, ser só na teoria, até porque a gente gosta de mostrar as coisas na prática, tá? Então, que fique alinhado aí, né? E qualquer reclamação posterior, vocês podem entrar em contato com a gente. Então,
Então vamos lá, aqui que começa a nossa saga. Então nós começamos, pessoal, obviamente, gerenciando a infraestrutura. A Grendene foi nosso primeiro cliente. Então nós colocamos toda a rede de MPLS, colocamos todos os servidores Microsoft, HPUX, bancos de dados Progress. A gente começou como todo mundo lá atrás, certo? Só que nós tivemos a sorte de o primeiro cliente já direcionar nossa visão, nossa mente para algo diferente, que é o alinhamento de TI ao negócio. Não adiantava ter lá centenas ou milhares de hosts gerenciando milhares de indicadores, uma lista assim com coisas que estão vermelhas, amarelas, e verdes, sem eu saber qual incidente impacta mais no meu negócio, certo? Então nós começamos como infra e já no primeiro cliente começamos inclusive a ter indicadores de banco, no topo da pirâmide, certo? Isso nós fomos levando para os outros clientes ao longo do tempo. Tá? Então, normalmente, quem está nesse nível de maturidade fala em ferramenta, está preocupado em ferramenta, ele está preocupado em receber um alarme, um e-mail. Então, é um nível básico de maturidade. Isso é ruim? Não, não é ruim, desde que a gente suba na pirâmide. Tá? Por quê? O segundo nível da pirâmide é uma luta interna, inclusive nos nossos clientes, Estamos sempre fazendo seminários e visitas, porque não adianta eu ter milhares de indicadores, imagina coletando a cada X minutos, alimentando uma base, se eu não faço a gestão desses KPIs, certo? As pessoas tiram relatórios de disponibilidade, de capacidade, performance, SLM, só quando tem problema. E aí como é que eu vou fazer um orçamento? Como é que eu vou ver se um fornecedor meu está me atendendo a contento, seja um fornecedor externo ou até equipes internas, isso é complicado. Então, esse é um ponto que, inclusive, nós temos cases de sucesso de pessoas que se focaram na gestão e hoje tem um nível de disponibilidade, tem uma tranquilidade na TI assim, muito, muito forte. Tá? Então, já seria um case legal se esses dois primeiros itens aqui já fossem bem feitos, porque o negócio é fazer bem feito, pessoal. Não é assim, as pessoas pensam que uma ferramenta pode resolver os problemas dela. Pena que eu não tenho um slide aí, que depois até posso procurar no final, sobre como uma ferramenta mal usada pode prejudicar a gente. Enfim. E agora nós temos, graças ao Gartner e outras instituições, aí, temos siglas agora que são o hype do momento. A IOBVD, Infrastructure and Operations Business Value Dashboards, inclusive estão ficando grandes as siglas, que é basicamente o que a gente vem fazendo há uns 10 anos, que é criar visões para a causa raiz, para achar mais rápido, e a percepção do usuário. E o topo da pirâmide é o BAN, quando eu tenho indicadores de negócio. Então, eu me demorei um pouquinho nesse slide, assim, porque se você tiver que guardar uma imagem, acho que isso aqui é o ideal. Se eu subir nessa pirâmide, não importa o tempo que eu vá levar, mas em cada passo fazer bem feito e sempre alinhando ao negócio. Eu posso alinhar o negócio, inclusive, na base da pirâmide. Tá? E aquilo que eu falei para vocês, pessoal, uma ferramenta em si, sem a pessoa, não é nada. Eu sempre brinco assim que nunca se viu um estagiário cuidando de um SAP ou de um Oracle, mas a gente vê muito estagiário cuidando de ferramentas de monitoração. Então é preciso que a gente tenha uma dedicação para essa disciplina, seja própria ou com a ajuda de terceiros. Segundo item ali, não adianta colocar sair do não gerenciar nada para vamos colocar tudo aqui. Eu preciso escolher, entendeu? O que é mais importante. Aqui começa o alinhamento do negócio. De tudo que eu tenho na TI da minha empresa, o que eu puxar, que se eu puxar a tomada vai afetar mais o negócio, entendeu? E fazer aos poucos. Eu tenho orgulho de ter um cliente que ele tem um projeto interno, ele chama até de monitoria. Esse projeto está evoluindo há 10 anos, já está na versão 10.0, se não me engano.
Então, a gente vai alinhando, não dá para fazer tudo no primeiro momento, é melhor começar pequeno e já estruturado, né? E aí, o que eu falei ali embaixo, né, as dores da área de negócio, isso é a prioridade, né? E uma coisa que acontece muito, assim, né, que é, eu escolho uma ferramenta e aí as necessidades da empresa, elas vão mudando e eu falo, agora não me atende. Então, é importante que vocês escolham algo que seja flexível, né? Então, uma equipe dedicada, gente, né, estudando e sempre melhorando junto com uma solução que seja flexível. Tá? E é a questão que quase nunca acontece, né? Definir os processos antes de definir a ferramenta. Normalmente é o contrário, e daí se joga muito dinheiro fora. Tem uma grande discussão sobre software livre, software licenciado, assim. Às vezes as pessoas acham que o software livre, tudo é de graça, né? E eu brinco, né, que o software é livre e as pessoas também são livres, né? Elas precisam, né, precisam trabalhar, precisam se vestir, precisam comer. Então, o custo de propriedade, às vezes, ele é maior, né, porque tem uma curva de aprendizado. Tu pode fazer tudo com as ferramentas livres, né, só que tu vai demorar um tempo, tu tem que estudar, né, enfim. Então, e às vezes, né, se tu tiveres o conhecimento bom, né, com uma ferramenta, às vezes, paga, né, a curva de aprendizado vai ser menor e o custo de propriedade também, né? E o retorno do investimento mais rápido. Certo? Então é importante, parece bobagem, mas botar no lápis o quanto tu vai gastar com gente, o quanto tu vai gastar com licença, o quanto tu vai gastar com as outras coisas, né? Isso é importante na tomada de decisão, né? E agora uma palavra também na moda, né? Risco de obsolescência tecnológica. Isso, às vezes, o pessoal vai numa ferramenta, tá, que ela não é flexível e chega um ponto que ela pode não te atender. Aí eu jogar as licenças no lixo e começa de novo. Então, aqui alguns dados de mercado referente a downtime. Né? Isso aqui é para quem ainda não tem nada, assim. E quem já tem, já pode trabalhar para diminuir perda de produtividade aí, com downtime, tá? E recursos distribuídos. Tem uma continha aí que eu faço muito rápida, né? Cada um de vocês aí vejam quantos incidentes que afetam o negócio vocês têm na empresa de vocês por ano. Vejam o tamanho da equipe, né? Pega o valor por hora mais encargos, tá? Vocês vão ver que tem um custo associado aos incidentes e normalmente, né, uma disciplina, né, é responsável ali por aquele incidente, ou banco de dados, ou rede, ou aplicação. Então, tem uma perda de produtividade dos demais membros ali que poderiam estar fazendo outra coisa. E aqui, né, o que eu falei, né? Uma dica para vocês, quando vocês receberem a apresentação, é mais ou menos como é que vocês vão planilhar isso aqui. Custo médio da TI, né? Os profissionais, as horas dedicadas, incidentes. Né? Então, guardem isso aqui se vocês acharem que é importante para vocês calcular aí, né, custo de propriedade e depois o retorno do investimento. E aqui alguns exemplos, né? Pô, se até o Google e a Amazon têm problemas, né, que dirá nós, meros mortais. Você sabe aí que no dia a dia acontece, né? Então, vocês têm essa medida, porque às vezes, eu sempre brinco assim, para TI, cara, tudo é caro, R$1 é caro. Se tu for falar, eu quero monitorar tal coisa, não é caro. Mas quando tu faz as contas e estima que talvez tu tenha uma perda de, sei lá, alguns milhares de reais, isso pode ajudar a viabilizar o projeto. Né? Então, quanto mais, na hora de ter um projeto, né, de gerenciamento, que vai te ajudar a colocar as boas práticas de TI, né, dentro da empresa. Para tu aprovar isso aí, quanto mais alinhado ao negócio tu tiver, melhor. Se tu for falar tecniquez com o cara que paga a conta, a chance de rodar o projeto é grande. A gente vê isso sempre. Tanto que a maioria dos negócios que a gente vem fechando ultimamente é com as pessoas que têm, né, um nível de maturidade maior, elas já passaram por isso. Então, se vocês quiserem aprender, né, com a história, esse é um bom elemento, né, para se levar em conta na hora de ter um projeto. É aquilo que eu falei do meio da pirâmide. Eu preciso... Será que o meu
O exemplo clássico é link, mas é banco, é site institucional. Nossa, será que eu tô com uma disponibilidade ok? 98.549 é bom? Parece bom, né? Mas será que dá para melhorar? Mas como é que estão a média do meu fornecedor X? Será que eu tenho que trocar? Né? Porque às vezes não é só grana, né? Às vezes o barato sai caro. Então, se precisa, né, é necessário que se olhe, né, as disponibilidades, né? Depois, fazer um SLM no segundo passo, né? Saber, assim, ó, aqui um exemplo de lojas, né? Pô, daqui a pouco, né, as lojas que estão em vermelho são as mais rentáveis. Então, precisa ter contingência, né? Então, sempre tem que puxar, né? Não adianta ter esses dados puros e simples, né? Eles têm que estar alinhados com a grana que está envolvida. Então, não dá para começar assim, né, em uma semana ter isso? Não, é um trabalho, tem que suar. Mas depois do suor, a pessoa acho que fica até mais tranquila, creio. Saber a causa raiz, né? Aqui, um usuário solicitando uma segunda via de uma conta de água, por exemplo. O problema está onde? Está na rede, está na impressão, está no mainframe use. Existe isso, acredite. Então, isso aqui também é importante, assim, ó, mais um exemplo de alinhamento ao negócio. Tá? Inclusive, se eu conseguir, né, ter o custo de um serviço de TI, né? Se eu ficar parado 1 hora aqui nas minhas lojas, ou meu site, quanto eu perco? Né? Eu posso associar esse valor hora aos índices de disponibilidade, sejam eles 24/7, ou às vezes eu preciso ter um corte de tempo, né? Porque não adianta monitorar, não adianta botar no SLA uma queda na madrugada se minha loja não shopping. Então, mas se eu tiver o número, fica mais fácil justificar investimentos. Né? TI precisa falar a linguagem do negócio, não adianta falar tecniquez de novo. E aqui são casos, tá, pessoal? Vou passar por alguns slides rapidamente, assim, ó, onde, né, o pessoal já está alinhando. O meu negócio é um caixa eletrônico, então eu preciso, né, de saber se ele está quente, entendeu? Se houve alguma violação, se é leitura de cartões, né? Eu preciso já focar nos indicadores chave. Não adianta só focar processamento, memória, isso não vai agregar um negócio. Então, esse é o case da SACPAG, né? Nas Unimeds, é importante que eles autorizem ou recusem os exames o mais rápido possível, né? Isso aí é uma questão de demanda, né? Eu preciso saber se está lento o meu site, então eu preciso ter um robô que fica medindo para ver se o meu cliente não tá sentindo uma lentidão, né? Para fazer cobrança, faturamento. Então, assim, as Unimeds é muito legal. Se tiver uma pessoa de alguma Unimed que é cliente, parabéns. Normalmente elas já estão no nível de maturidade mais alto, sabe? Sempre alinhado ao negócio. Aqui uma chinelada aqui, esse é um dos clientes que eu mais gosto, né? Não só porque é o primeiro, né? Mas ele que nos ensinou, assim, logo nos primeiros meses, depois de toda a infra colocada, ele chega e me diz: eu quero monitorar a máquina que faz a medicina. Eu falei: putz, será que vai dar? Porque ele não sabe, a gente trabalha 4 mãos e vai junto com o cliente, né? Então, colocamos esses indicadores. Depois, as vendas que não foram processadas ainda para serem fabricadas nos próximos 7 dias. Então, em vez de receber um alarme de CPU, memória disco, recebe um alarme que tem uma venda que ainda não foi agendada a produção. Isso é alinhar com o negócio. Então, a gente, né, agradece muito a esse e os outros clientes, né, que nos ensinaram isso, a gente foi levando, né, para frente, né? E também tem a questão do desenvolvimento. Como o nome da empresa diz, assim, a OP Service, a ideia nossa era só prestar serviço e não ser um desenvolvedor. Mas o cliente vai pedindo e a gente tem que fazer, né? Vocês devem ter os seus clientes, né? Os clientes importantes, e a gente acaba se adaptando. E disso nascem coisas assim muito interessantes, como, né, ao invés de eu ter thresholds fixos, assim, eu tenho um comportamento esperado, eu tenho um delta ali da variação desse indicador, né? Então ele não vai me alarmar, né, se eu tiver um número de acessos muito grandes no e-commerce no Natal, porque é normal, ele vai alarmar se estiver baixo, certo? Então a gente acabou tendo que desenvolver várias features, né, para atender assim
a demanda do cliente. Então, essa monitoração comportamental, seja do negócio, até elementos de infra, são desenvolvimentos que nós fizemos para atender essas necessidades. Tá? Obviamente, a questão do alarme aqui. Hoje a gente tem visto casos assim, que a gente está mandando mais alertas para o celular, né, via SMS, por exemplo, para diretores de vendas que não tiveram uma meta diária alcançada ou indicadores de logística que estão abaixo do esperado. Então, TI fornecendo indicadores para as outras áreas, para os outros gestores da empresa. Pessoal, legal. E aí tudo que a gente mais ou menos já vinha fazendo ao longo do tempo, aí me vem uma instituição mundialmente famosa e me ajuda e cria um nome para isso. IOBVD. Infrastructure and Operations Business Value Dashboards. Tem até que respirar no meio. Tá? Que é basicamente o quê? Né? Não adianta só eu ver a TI, né? A TI por si só. Tá? Eu preciso alinhar, né, ela, né, com o negócio. O que impacta? Né? Então, aqui a questão... Isso é uma glória quando ocorre, né? Quando vem alguém me diz, Sandro, cara, eu deixei de ser um centro de custos, deixei de ser aquele chato que só pedia orçamento, e hoje as pessoas estão me pedindo as coisas, eu não sou mais um centro de custos, eu tenho visibilidade na empresa, eu consigo recursos para projetos mais facilmente. Né? Por quê? Porque ela parou, né? Saiu do feudo técnico e olhou a luz, né? Então, aqui um exemplo clássico do que a gente está falando. Eu tenho, né, o faturamento aqui, que é Você deve saber qual é o setor que vai, digamos, bater mais forte quando tiver um incidente. Né? Então, o que a gente faz? A gente senta, todo mundo de TI, e diz, pessoal, para o faturamento não ter problema, o que depende? Aqui vocês estão vendo, depende de rede, depende do AD, sim, né? Depende de servidores, applications, print service, sim, depende. Né? Mas isso aqui, ó, não é só um dashboard bonitinho. Por quê? Porque primeiro a gente aumentou a granularidade das checagens. O que é isso? Não adianta eu ficar olhando só a TI. Normalmente nós não monitoramos estações, mas para o faturamento desse caso aqui, ó, a estação do faturista é importante. Se ela para, não tem faturamento. Né? Essa impressora que vocês estão vendo aqui, não adianta só ver se ela está com conectividade de rede. Né? Se o toner estiver perto do zero, não vai ter faturamento. Então, tu coloca tudo isso na mesa, vê quais... Aqui não é só... Aqui não é KPI, entendeu? Aqui é Viability Indicator. Ele está vivo. E não só rede, não só coisas básicas, tá? Porque depois nós vamos ver todos os incidentes, isso vai dar um número. No final do mês, olha, o faturamento da empresa, o serviço de TI ficou disponível 99,784. Certo? Só que também tem um outro lado. Né? Durante muito tempo, né, as melhores práticas elas bateram muito na questão da disponibilidade. E antes mesmo de trabalhar na P-Services, eu ia em reuniões lá dos gerentes, diretores, né? E apresentava o seu número de disponibilidade e o pessoal começava a rir, porque, cara, 99,999, a gente sabe que não é isso, né? Principalmente porque o usuário, a questão da disponibilidade, ele tem uma percepção. Então, aqui à esquerda, nós temos robôs que medem, né, uma tarefa de faturamento para ver se está aceitável. Né? Até 10 segundos fazer esses passos, né, fazer um logon no SAP, né, e gerar algum relatório, alguma coisa, isso é aceitável. Passou de 30 segundos, isso já não é mais aceitável. Então, nós aprendemos também ao longo do tempo que é muito legal nós termos, né, primeiro, o dashboard de causa raiz. Segundo, um módulo que calcula as indisponibilidades em serial e paralelo e te traz o número. Terceiro, SEM, Customer Experience Management. Esse é outro nome bonito. E
a cereja do bolo é que esse mesmo dashboard te traz indicadores puros de negócio. Então, eu estou atendendo várias pessoas nesse dashboard. A TI, o usuário e o gestor. Tá? Então, isso aí é óbvio que tu não sai, né? E aí que eu bato na questão de ferramentas. As pessoas acham que elas vão baixar alguma coisa mágica, entendeu? Vindo, sei lá, do Harry Potter, vão instalar isso na empresa e isso que vocês estão vendo, isso vai nascer naturalmente. Next, finish. Não, pessoal, não é assim. Primeiro, tem que escolher algo que permita no futuro tu chegar nesse nível. A primeira ação inteligente. E segundo, isso aqui é muita conversa, é consultoria, falar com as áreas envolvidas, né? Falar com o gestor, qual é o diretor financeiro, o que ele quer ver de KPI em relação ao faturamento. Mas isso aqui é BI? Não é BI. Simplesmente eu estou, né, trazendo um indicador mais rapidamente. Ele não precisa esperar o relatório de D+1 no final do mês para ver, né, se o faturamento está baixo na primeira semana do mês, ele pode tomar ações. Então, isso aqui, para mim, é o que eu mais gosto, particularmente, né? Então, aqui, estressando um pouco ali a questão dos robôs, né? Eu posso ter cada passo do usuário ali, né, sendo medido, né, para ver se está, né, além do tempo total ou médio de execução, né, note que aqui houve alguma queda no sistema, né? Então, questão de ter um usuário mais satisfeito, né? A questão de eu ver se um SLA foi rompido e tudo mais, né? Então, quando a gente faz assim, essas simulações ali, né? É importante eu não só ficar focado na disciplina da disponibilidade. Eu preciso também saber da performance que eu estou entregando, tá? Então, e sempre alinhado ao negócio. Se o teu negócio é e-commerce, tu vai ter que ter um servidor para robôs na Amazon. Se o teu negócio é indústria, as plantas mais importantes têm que ter robôs, né, rodando a partir daquela planta, porque a percepção do usuário vem, né, obviamente, onde ele trabalha. Se é varejo, quais são as lojas que faturam mais que não pode ficar lento? São essas aqui. Então, beleza. Então, nós vamos fazer a percepção do usuário a partir daquela unidade, tá? Então, aqui mais um exemplo, né, com os SLAs, assim. Isso aqui nem que seja um básico, tá vendo? O outro era mais complicado, ó. Login, home, Luma, produtos, logout, finaliza a sessão. Esse aqui é só, um login, um logout já ajuda, né? Óbvio, quanto mais detalhado, né, mais chance tu tem de correlacionar com o dashboard de causa raiz. Mas, coisas que eu aprendi, né, que eu gosto muito. O ótimo é inimigo do bom. Vamos começar com o bom. Depois a gente vai para o ótimo. Tá? E óbvio que uma hora, né, eu preciso atender a minha querida e amada TI, a minha infraestrutura. Tá? Só que ao invés de ver uma lista assim, de indicadores, né, de incidentes, tem gente que chama de host serviço, outros chamam de métricas, objetos de monitoração, mas eu preciso saber onde está. E não adianta eu olhar, imagina, uma empresa grande aí, tem 1.000 hosts. Vamos botar uma média de 5.000 serviços, uma média de 5 para 1.000, 5.000 coletas, né, de indicadores. Se eu tiver 2% de incidentes, eu vou ter 100 indicadores para olhar. Qual desses 100 é mais importante para o negócio? Olha um por um e se vira. Ou tu vai ter que ter, né, algo que te permita criar um dashboard, né, que é também outra menina dos olhos, né, atual gestão à vista, dashboards, tá, para dizer, realmente, tu está com um problema determinado servidor aqui, e aí fazendo o drill down até tu chegar na causa raiz. E de sistemas também, outra coisa que é muito importante, ele só fica na parte lá, saber se o RAID não está com problemas, temperatura, sistema operacional, etc. Então, tem um caso muito interessante, pessoal, assim, não sei se acontece na empresa de vocês, mas em muitas empresas tem aquela divisão entre infra e sistemas, né? Eles não se falam muito e às vezes tem aquela, né? Tem um incidente, um empurra para o outro, quase nunca acontece.
né? E esse exemplo que eu ia falar, né, de outra empresa aí que nós desenvolvemos um trabalho, ela fez um trabalho tão bom nos indicadores, assim, que ia para as reuniões, assim, falavam dos incidentes, ela ou dizia, não, realmente foi um problema aqui, ou ela dizia, não, aqui não, olha aqui os índices de disponibilidade, e sistemas não tinha nada. Então, hoje, por força da necessidade, a área de sistemas, ela está vindo colocar os seus indicadores também na mesma plataforma de gerenciamento. Seja SAP, DataSul, né? Pode ser lá os application servers, enfim, tu vai ter que colocar. Né? Como é que tu vai dizer que o incidente não está contigo? Então, é importante que todo mundo seja atendido. E aí tu cria também uma questão de transparência, né? Não sei se vocês concordam comigo. Pô, não adianta, né? Tem casos que eu vejo assim que toda empresa está sendo gerenciada e o setor de banco de dados, sei lá, se ele é filho do dono, ele não quer que coloque. Beleza, porque chega a hora assim que tá, todos os indicadores de todos os outros setores estão verdes. E onde é que está o buraco negro? Então é uma questão de transparência, questão de descobrir mais rápido. Não é uma questão de dizer, apontar, o problema é teu, é meu. Está todo mundo junto, certo? E depois, também, aí começam as ideias. Isso aqui que vocês estão vendo, bonito, assim, com gestão à vista, isso aí já existe. Acho que desde 2005, tá? Quando a gente nem um dashboard desse nível a gente tinha. Tá? Que era uma necessidade do responsável da área ver indicadores, né, do Help Desk, não era nem Service Desk na época. Né? Ele queria saber indicadores simples sem ter que entrar no sistema e gerar um relatório. Hoje eu consigo fazer integração com qualquer sistema e buscar os dados que são importantes, né, para eu gerir o meu setor. Né? Será que tem alguém amorcegando? Nossa, o Leonardo aqui está com pouca coisa, mas está tudo verde. Né? Será que o Michael está amorcegando? Não, porque é muito pendente no solicitante. Né? O Ed foi demitido ou está de férias. Então, eu tenho os dados mais rapidamente, eu posso ser alarmado. Né? E se eu gerencio CPU, memória, disco, por que eu não posso gerenciar dados do Service Desk de maneira mais rápida? Né? E aqui, esse aqui eu vou dar uma puladinha, tá? Porque o tempo está chegando aí, eu gosto de deixar um bom tempo para as perguntas, tá? E, segundo aí os institutos internacionais aí de tendências, essa é a bola da vez. BAN, Business Activity Monitoring. Todo mundo quer, né? O pessoal às vezes nem sabe o que é direito, mas quer, porque tem que ter. O Gartner falou, está falado. Então, é interessante porque tudo o que eles falam agora são coisas que a gente já vem falando há muito tempo. Né? Então, a questão dos processos e tecnologias, entendeu? Que suportam e permitem essa análise dos indicadores críticos do negócio. Tá? Tudo que vocês estão vendo nesse dashboard bonitinho que está atendendo o RH aqui, isso aqui é provido pela TI. Sempre teve lá. Era uma questão de tu instrumentalizar a coleta desses dados, né? E quando tu tiver algum indicador desses falho, inclusive pode ser algum problema da TI. Então, a questão de monitorar o negócio, ela está cada vez mais presente. E não é tão difícil quanto se imagina. Entendeu? Mas também, mais uma vez, não tem mágica. Não tem aquela ferramenta, né? Sei lá, mágica da Terra-média que next fit, tá aqui, ó, demitidos, investimentos. Não tem, pessoal. Então, o que eu preciso? Né? Eu preciso monitorar. Eu não gosto muito do termo tempo real, entendeu? Porque ele é um pouco, né, quanticamente falando, ele é forçado, mas é o que as pessoas falam, mas o mais online que tu possa trazer. Nós temos exemplos que o pessoal olhava, né, produtividade de um equipamento de chão de fábrica no outro dia. Ele olhava, putz, cara, olha só, ficou só 50% ativo, então era nem mais um. Então, quanto mais eu trouxer, né,
para o tempo real, melhor. Se eu sair de D+1 para 1 hora ou 10 minutos, eu já estou tendo um grande avanço, né? E buscando esses indicadores de negócio para a tomada de decisão o mais rápido possível. Então, o pessoal começou a se ligar que isso era possível, né? Isso, o BI, eu não vou minerar uma massa gigantesca de dados para achar quais são os consumidores na faixa de 30 a 40 anos que gostam de comprar cerveja sexta-feira na região do Morumbi. Não, isso aqui ele já sabe qual é o indicador e a gente faz o quê? A gente, né, instrumentaliza assim, a inteligência dos negócios, né, puxando os dados de aplicação, né, e obviamente monitorando toda a infra que suporta o negócio. Então, para tu ver que interessante, né? Então, às vezes o pessoal ou fica na pura infra ou vai para o puro negócio. Há que se ter um caminho do meio, assim, para que tu consiga. Não adianta tu monitorar todos os negócios quando tu tem um incidente, tu não sabe para onde correr, né? E não adianta também monitorar a infra e ficar cego, né? Não fornecer indicadores para as outras áreas, tá? Então, basicamente o que a gente falou assim ao longo do tempo, eu preciso identificar o que é o processo crítico, quais são as métricas, né? Eu preciso ver, né, com os departamentos assim, quais são, né, os padrões do processo, né? Como é que eu busco essas informações? Às vezes eu tenho que buscar isso em arquivos Excel, porque a realidade da empresa é assim, tá? Eu preciso buscar isso de um TXT que é exportado de um banco, porque o compliance não deixa eu acessar o banco direto, né? Importante, né? Não adianta também buscar esses dados e não ter um dashboard. Isso aí, pessoal, qualquer coisa que vocês fizerem, que vocês colocarem na tela, obviamente que seja uma coisa elegante, isso vai chamar a atenção, né? Isso vai trazer mais interessados, mais patrocinadores para o projeto, né? E também não adianta só ver isso online e não guardar os dados históricos, assim, eu preciso guardar, né, assim como eu guardo, né, sei lá, a informação do percentual de espaço em disco para eu calcular quando é que eu vou ter que comprar mais storage, eu preciso saber, será que, né, a minha estrutura de negócio suporta o crescimento, tá? Isso tem que ser contínuo, isso não pode ser, né, fiz uma vez, ok. Tá? Então, só antes das perguntas, voltando aqui, esse aqui é um dashboard, né, que até está aqui na área 5, né, de aplicação da gestão à vista, né? Isso aqui é um exemplo, né, de como eu, né, forneço dados para as outras áreas, né? Qual é o meu faturamento, né? A meta de vendas está ok, o ponto está quase lá, 98, né? Quais são, né, as lojas mais importantes? Qual é o meu faturamento físico versus e-commerce, né? Então aqui eu tenho dados de e-commerce, eu tenho dados de lojas físicas, eu tenho até um robôzinho bem pequenininho aqui que faz, né, simula a parte de processo de compra online, né? Então, isso aqui é a cereja do bolo, só que também, né, isso aqui sem um trabalho estruturado de causa raiz e outras coisas que a gente falou, né, não é o ideal. Mas assim, acho que nunca é errado tu dizer, vou começar por aqui, vou começar por ali. Né? Começa por onde o calo aperta e vamos, né, chegando cada vez mais perto, mais em direção ao santo graal, aí, que é ter tudo isso gerenciado. Né? Visão técnica, visão de negócio, visão... enfim. Que é basicamente, pessoal, a nossa solução, que vocês estão vendo aqui, se chama Opemon, tá? E ela é que disponibiliza tudo isso para vocês. Eu até guardei aqui, cadê os outros dashboards aqui, tá? Esse aqui mais de... esse aqui de logística, né? Esse do departamento pessoal. Então, a solução Opemon da OP Services é o que traz isso na prática. Se pudesse escolher uma frase assim, para vocês, olha, o saber como, o know-how, né, ele é tão mais importante quanto a ferramenta. Certo? Isso aí é experiência, né, para quem já é mais velho como eu, aí, né, isso aí às vezes ajuda a encurtar o caminho, trazer as coisas com uma visão mais... de mais qualidade mais rapidamente. Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado. Estou à disposição. Um abraço, pessoal.